Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos falar sobre a lição 10, cujo título é O Pecado do Homem Segundo o Coração de Deus. Nessa lição nós vamos estudar sobre o episódio mais complicado da vida de Davi. Certamente o episódio mais louvável da vida de Davi e que todas as pessoas conhecem, inclusive quem não é cristão, é o episódio dele com Golias. É o fato mais destacado do que de bom Davi fez. Mas certamente o fato mais negativo na vida de Davi é esse sobre o qual vamos conversar na lição de hoje, que é o episódio em que ele se envolve com Batseba, a esposa de Urias. Primeiro vamos lembrar que a Bíblia Sagrada, ela faz menção de todas as coisas boas que Davi fez. Diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, foi o próprio Deus quem disse isso. Diz que Davi foi um grande guerreiro, um grande conquistador. Mostra também todo o aspecto humano de Davi. Já vimos em lições anteriores como ele cuidou da sua família, do seu pai, dos seus irmãos. Nessa situação nós vamos ver também como ele cuidou da família de Jonatas e como ele foi atencioso com Mefibosete em função da aliança que tinha feito com Jonatas. Nós vamos ver também Davi cuidando dos seus homens, honrando os homens, ocasião inclusive em que ele manda esses homens ir aos amonitas e lá eles são pegos e a barba é raspada. Davi tem um cuidado de dizer aos homens que fiquem escondidos até a barba crescer, porque era vergonhoso para eles ter a barba raspada. Então é o lado humano, é o lado carinhoso, é o lado afetivo importante de Davi que a Bíblia destaca além dos seus grandes feitos, das suas vitórias. Mas é importante também verificarmos que a Bíblia não esconde o lado ruim, os defeitos, as falhas dos grandes homens de Deus e daqueles que a Bíblia apresenta como heróis ou como homens, como é o caso de Davi, segundo o coração de Deus. É exatamente o que vai acontecer aqui. Embora que há um texto muito interessante que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 15 e o versículo 5, que diz assim: porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. Perceba que o texto está dizendo, Davi sempre foi reto, sempre obedeceu a Deus e andou nos caminhos de Deus sempre. Somente tropeçou, nesse caso, de Urias, o heteu. E o que é que a Bíblia vai dizer que aconteceu? Primeiro, a Bíblia destaca que era primavera, era tempo em que os reis saíam à guerra, ou seja, porque era um momento quente, o dia de sol, noites não tão quentes, então era momento propício para as batalhas campais. E aquele momento ele manda que o seu exército, liderado por Joabe, vá contra o inimigo, mas ele, Davi, abstém-se de ir para aquela batalha. Talvez porque já se sentia velho, cansado e não tão forte para guerrear, talvez porque se sentia já na posição de rei importante, que não precisava daquilo, talvez porque simplesmente estava escolhendo naquela guerra não participar, mas o fato é que todos esperavam que ele fosse à guerra e ele não foi. E estando no palácio, ele sai ao terraço e avista uma mulher tomando banho. Na verdade, parecia não ser apenas o banho corriqueiro do dia a dia, porque mais à frente o texto vai dizer que ela havia se purificado da sua imundícia, ou seja, poderia ser a lavagem cerimonial da mulher pós período menstrual e que ela estava se lavando. Mas o fato é que
do terraço do rei, dava para ver a mulher despida, tomando banho. Era uma mulher muito bonita, e quando o texto bíblico diz que é bonita, na verdade a palavra em hebraico está acentuando a sua sensualidade. E aí o fato é que Davi podia escolher ver a mulher bonita tomando banho nua e simplesmente voltar para dentro do seu palácio e esquecer aquilo. Mas ele ficou olhando. Davi podia ter olhado, mas voltado para dentro do palácio e esquecido aquilo. Mas ele mandou chamar a mulher. Podia ter chamado a mulher, mas ter elogiado a beleza dela e mandá-la embora, mas deitou-se com aquela mulher e teve relação íntima com aquela mulher. E como o texto diz que ela tinha acabado de se purificar da sua imundícia, ou seja, ela estava em período fértil, porque a menstruação já havia passado alguns dias e agora essa mulher engravidou. E ela simplesmente manda dizer a Davi que ela estava grávida. Vamos lembrar que é uma mulher que não é uma estranha. Ela é neta de Aitofel, que era conselheiro de Davi, e é esposa de Urias, um guerreiro que há mais de 20 anos estava lutando ao lado de Davi. Ou seja, era alguém que tinha algum laço de relação com pessoas próximas a Davi. E Davi deita-se com aquela mulher e ela manda avisar para Davi. Certamente não foi no dia seguinte, porque ninguém descobre que está grávida no outro dia. Nessa época nem teste havia. Certamente foi semanas ou meses depois, quando a menstruação falhou, e ela manda avisar a Davi que ela estava grávida. E aí Davi agiu de forma como um homem segundo o coração de Deus novamente não deveria agir. Já tinha agido errado pelo fato de ter cometido adultério com aquela mulher. Mas agora ele resolve encobrir o seu adultério. Porque se a mulher havia se purificado da sua menstruação após o marido sair de casa, é claro que todos saberiam que aquele filho não podia ser do marido que há dias estava no campo de batalha. Então Davi arma um trama, manda chamar Urias para saber notícias da guerra. Mas na verdade ele queria que Urias fosse em casa e tivesse relações com a sua esposa, e então, quando ele voltasse da batalha, quem é que ia fazer as contas se fazia 8 meses ou 9 que ele tinha vindo em casa? Mas o fato é que Urias não foi para casa e disse a Davi que não foi porque se Joabe e os homens estavam acampados no campo, dormindo em tendas, por que ele iria deitar com a sua mulher na sua cama? E aí isso fez com que Davi ainda insistisse, embebeda o homem no dia seguinte, manda ele para casa, esperando que bêbado ele quebre com a seus propósitos de fidelidade com a tropa, mas ele não faz e não se deita com a mulher. E aí Davi manda um recado para Joabe, dizendo que ponha Urias na frente de batalha e o abandone, a fim de que ele seja morto. E é exatamente o que Joabe faz, e é exatamente o que acontece. Ou seja, Davi, na verdade, é culpado tanto de adultério quanto de assassinato, e é algo que realmente não combina com um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi cometeu todas essas falhas? Primeiro, porque não vigiou. Lembre que o apóstolo João fala sobre a concupiscência dos olhos, quando nós deixamos que o olhar se fixe em uma situação de pecado e nós não temos forças para fugir dessa situação, porque permitimos que aquilo entre no nosso coração, e mais ainda quando nós permitimos que esse desejo no coração se concretize e seja consumado o pecado. Tiago diz que essa concupiscência gerada no pecado, quando consumada, gera a morte. É exatamente o que acontece com Davi, e como um pecado chama outro pecado, uma coisa foi sucedendo a outra,
E de repente nós vamos ver o homem segundo o coração de Deus na sua pior fase, no momento mais complicado da sua vida, em que ele faz um homem morrer por causa do seu próprio pecado. 7 dias passados do luto, ele traz Batseba para a sua casa, e aí de alguma forma ele engana a população, porque se a mulher depois aparece grávida, ninguém fez as contas de quanto tempo fazia que ela tinha casado com Davi, já que já tinha cumprido a sua viuvez, e as coisas ficam por isso mesmo. Para Davi e para Batseba, mas não para Deus, que vê tudo, conhece tudo, porque o texto de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, vai dizer que Deus desagradou-se do que Davi fez. E o fato é que a criança nasce, mas vem a morrer. E não só isso, Joabe agora sabe quem é Davi ou que erros Davi pode cometer. Não é mais aquele herói que o seu capitão tem e como um grande homem irrepreensível, porque agora ele sabe o que Davi fez. E mais à frente, Davi vai ter dificuldades com Joabe também por causa disso. Mas há 2 lições importantes que nós precisamos extrair aqui. A primeira é que todo homem de Deus pode falhar, pode cair, pode tropeçar, se não vigiar, se não fizer as escolhas corretas na hora correta e se não tiver cuidado com relação ao pecado. Com o pecado não se brinca, com o pecado não se negocia, com o pecado não se envolve, porque todo que se envolver com o pecado cairá e não terá forças para vencer o pecado por si só. E a segunda lição que aqui aprendemos é que mesmo quando nós pecamos, nós precisamos ter a atitude correta diante disso, porque há uma grande diferença entre Davi e Saul nessa situação. Quando Saul pecou e foi confrontado por Samuel, ele diz, não fui eu, foi o povo. Eu obedeci a Deus, o povo foi que desobedeceu. Ele sempre se escusa de assumir o seu erro. E Davi não. Davi é confrontado por Natã e ele assume o seu erro e escreve uma carta pública declarando o seu erro, que é o Salmo 51. E aí nós vemos a grande diferença entre um homem temente a Deus e um homem que não teme a Deus. Mesmo errando, mesmo falhando, ou como o texto que li de Reis disse que Davi só errou no caso de Urias o Heteu, mas ele também soube depois retratar-se disso, e esse é assunto para nós vermos na próxima lição, que vamos tratar sobre essas consequências. Eu quero pedir que, se você não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, marque o sininho para receber as notificações. Toda semana tem um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo, curta, envie para os seus amigos, para os seus alunos. Faça com que outras pessoas possam também ser abençoadas através da ministração da Palavra de Deus. Deus abençoe você. Até a próxima lição.